Boa noite, igreja. Boa noite. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém aqui que visita a igreja pela primeira vez? Eu sou a segunda, eu não vale. Alguém que não tem o hábito de ir em igreja evangélica ou que já foi há muito tempo e parou? Pode levantar a mão, só para eu ver você e tal. Quer me ajudar? Eu vou fazer uma mágica. Quer me ajudar? Não? Tá bom então. Alguém me ajuda? Pode vir. Pode vir, não vou arrancar um pedaço de ninguém não, pode ficar tranquilo. Eu tenho um monte de dente na boca, mas tudo amarrado, não vou morrer não. Bom, como vocês viram na festa, tá a instrução aqui. Deus manda a gente não tocar. Só que a gente, o homem curioso, quer saber um pouco mais. Aí vai, pega o pecado. É onde ele entra na nossa vida. Só que com essa bola e com esse barbante, eu vou tentar mostrar para vocês que existe uma saída. Olha aqui na bola. Pode ver que ela não tem abertura nenhuma, pode passar o barbante, também, tudo normal. Provado? Agora segura a ponta. Agora eu vou tirar a bola que está aqui, sem que nem eu, nem você solte a ponta. Quem duvida, levanta a mão. Assim que é bom. A bola, eu quero falar para vocês que ela representa a nossa vida. A minha vida, a sua vida. A gente está livre. A gente pode brincar, pode fazer o que quiser. Pode ir para frente, para trás. Só que como vocês viram na festa, às vezes a gente deixa que o pecado entre na nossa vida. E o pecado é o quê? É tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus, correto? Então o que acontece? A gente está livre, está andando para lá e para cá, só que aí a gente peca. Aí a gente fica um pouco mais preso no pecado. Fica um pouco mais difícil de andar. Mas a gente acaba acostumando com o pecado. Aí o que acontece? A gente pega de novo. Pecamos de novo. Aí conforme a gente vai pecando, a gente vai ficando totalmente preso ao pecado. Está preso ao pecado. Não adianta para onde correr. Só que aí o que a Bíblia diz em relação ao pecado e à libertação? A Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus e pede para que Ele passe a fazer parte da nossa vida, a andar junto com a gente, o que Jesus faz? Ele traz libertação para a nossa vida. Às vezes a gente já foi na igreja, já por um motivo ou outro desanimou, parou de ir. Mas mesmo assim, mesmo a gente sendo sujo, estando preso pelo pecado, quando Jesus entra na nossa vida, quando Ele passa a governar a sua vida, e você reconhece que só Ele é o Senhor e suficiente Salvador na sua vida, Deus faz isso aqui com você, ó. Deus te livra, Deus te liberta. E aquela falsa liberdade que você tinha, você poderia ir para aqui e para ali, que é onde o inimigo queria que você fosse. Mas para cá você não pode ir. Mas quando Jesus entra na nossa vida e nos liberta, aí realmente a gente tem a verdadeira liberdade. Aleluia. E a felicidade de andar com Ele. Aleluia, glória a Deus. A gente pode servir a Deus com criatividade e não precisa muito, precisa só boa vontade. A gente tem falado sobre seguir Jesus já há um bom tempo no Evangelho de Marcos. Depois a gente falou sobre a jornada dos discípulos. E uma coisa que me deixa intrigado e às vezes até um pouco preocupado é que a gente queria ver mais gente envolvida, mais gente fazendo o que tinha que ser feito.
A gente queria ver todo mundo se empenhando e visitando e orando. Com certeza, algumas pessoas estão fazendo isso, mas não são todas. Não são todas, né? E a gente queria que fosse todo mundo, que fosse toda a igreja fazendo isso. Infelizmente não é. Por que será? Eu queria dar a resposta para isso nessa noite, tá ok? Atos 5:42. Vamos ler apenas esse versículo e depois pensar um pouquinho sobre o que está escrito aí. Vamos lá, está escrito assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É isso que está escrito. E quando eu olho para esse texto, me dá essa agonia. Que legal olhar para a igreja da Bíblia, a igreja dos apóstolos, e ver como é que o povo lá trabalhava, como é que as coisas aconteciam, não? Olha só que igreja vibrante. A vida está marcada pela fome e sede desse povo crente todos os dias. Quando é que eles estão interessados em Deus e buscando as coisas de Deus aí no texto de vocês? Que dia que é? Todo domingo, não é? Sim, todo domingo, toda segunda, toda terça, quarta, todos os dias. Às vezes a gente está com o interesse de Deus, a prestação, e a gente tem um dia que a gente se lembra, por causa que é o dia que a gente separou para isso. Mas lá na igreja não, é uma igreja viva, é uma igreja que o tempo todo está respirando Deus e querendo as coisas de Deus e servindo o próximo, como a gente está vendo aí. Outra coisa que eu percebo nesse texto é que é uma igreja engajada. É uma igreja empenhada, seja no templo, seja nas casas. Ela não precisa de nenhuma desculpa para fazer a vontade de Deus. Quando tem culto na igreja, estão na igreja. Não tem culto na igreja, estão fazendo a obra nas casas. Todo dia. Eu gostaria de viver uma igreja assim. Mais uma coisa que eu percebo nesse versículo é que é uma igreja atuante. Ela não deixa de fazer o que Jesus mais fez. A gente já percebeu que o que Jesus mais fez não foi curar, foi ensinar. Todas as oportunidades que tinha, Jesus ensinava. E aqui a gente pega, tem uma igreja que todos os dias, de casa em casa e no templo, não deixa de ensinar e não deixa de proclamar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador. É uma igreja que não para. Presta atenção em mim, por favor. Quando a gente começa a ficar meio travado, e a coluna já não dá mais para aquelas coisas, não é? Quando os moedores começam a cair, não é? A visão começa a escurecer, a vitalidade começa a faltar, o que que a gente pensa? Algumas irmãzinhas que eu vou visitar falam isso, pastor, já estou terminando, estou chegando, estou completando a minha missão. Já quando a gente pega uma criança, ela é cheia, completa de vitalidade. Ela se movimenta, ela não para. Nesse instante que eu falo para vocês, tem uma menininha de vestido vermelho por aí, em pé, se mexendo. É uma belezinha, vocês não acharam ainda? Está ali. Ela tem tanta vitalidade que ela não consegue ficar parada. Ó, o pezinho balançando. O meu Levi faz bagunça desde a hora que ele acorda, até a hora que ele dorme. Aliás, nem dormindo ele fica quieto direito. Porque ele está cheio de vitalidade. De maneira que, quando tem movimento, tem vida. Quando começa a parar de movimentar-se, começa a morrer. Não é? Como é que a gente sabe que alguém morreu? Se você chegar lá na tua casa e tiver alguém lá deitado, como é que você vai fazer para descobrir se está vivo ou está morto? Aquelas mães que colocavam as crianças lá no berço, depois ficavam preocupadas, ai meu Deus, será que está tudo bem? E aí você chegava no meio de escuro, não dá para ver direito, e você ficava naquele desespero, ai, será? Aí você chegava bem devagarzinho, não quer acender a luz, não é? Aí você apurava o ouvido para ver se estava o quê? Se tinha um pouco de luz, você ficava olhando a barriguinha para ver o quê? Se está movimentando. Aonde há movimento tem vida em uma igreja que é parada, está morta.
Por isso que eu tenho essa agonia. Eu queria tanto eu mesmo estar mais atuante, mais movimentando, mais trabalhando. E queria tanto que vocês também o tivessem. Eu converso com as pessoas mais velhas da igreja e elas vão me dizer que há 20 anos atrás essa igreja era muito marcada justamente por sua atuação aqui no bairro, por sua vitalidade. Eram encontros, eram visitas, todo mundo engajado em fazer o melhor, em servir, em visitar, em fazer o que tinha que ser feito em nome de Jesus. E a igreja vibrante, crescendo. Quando a gente olha para ela mais parada, as pessoas mais cansadas, a gente fica muito preocupado. E eu fico perguntando, mas Deus, por quê? E o que eu faço? Para isso a gente precisa entender o que é a escalada cristã. Ela tem alguns degraus que eu queria que você entendesse. Está vendo aí que tem uns degraus até chegar lá em cima? Presta atenção comigo no que vai acontecer aqui. Antes da gente começar a crescer em Deus, a gente vive perdido como aquela pessoa que estava segurando a cadeira aqui. A gente vive como pessoas que têm pouco interesse em Deus e em sua vontade. Não é assim que as pessoas vivem lá fora? Com pouquíssimo interesse em Deus, no que Ele quer. E às vezes vivendo situações como essa aqui, ó. Preso na cadeira, preso no pecado, ou triste, ou angustiado. Pouquíssimo interesse em Deus, completamente perdido. Essas pessoas precisam ouvir Jesus. Precisam ouvir a respeito dEle, precisam conhecer Ele para encontrar a sua salvação. Logo depois que eles encontram alguém que lhes fale de Jesus, pode ser que desperte neles um profundo interesse pelas coisas de Deus. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. A próxima parte é interessado em Deus. De pouco interessado, a gente parte para interessado. O que está acontecendo aqui? O que esse carinha está fazendo? Está demonstrando interesse por uma cruz que está lá em cima. As pessoas que estavam perdidas sempre receberam o amor de Jesus, sempre receberam o carinho de Jesus, e multidões se ajuntavam em torno dele para poder aprender dele, e ficavam interessadas nele. Uma multidão que podia ser feita de gente curiosa, de gente necessitada, de gente desesperada e até mesmo de gente incomodada com o ministério de Jesus. Uma multidão de pessoas que às vezes não estão nem entendendo o que está acontecendo, mas estão ali. Bom, parece que aqui é melhor do que lá. Epa, parece que tem mais algo para eu experimentar nesse Jesus Cristo. E assim, eu queria que você entendesse o seguinte: quem são essas pessoas hoje? Aquela multidão que ficava atrás de Jesus, buscando sua graça, seu favor, quem são elas hoje? Elas estão por aí, são os frequentadores de igreja. Quem está vindo na igreja mais que 3 vezes? Levanta a mão. Cadê? Quem já veio mais que 3? Ih, era para ser quase todo mundo. Quem tá visitando a gente hoje? Por favor, não vou falar seu nome. Quem está visitando hoje a primeira vez? Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Nosso interesse se desperta por Deus e a gente vai encontrar Ele aonde se fala dEle, na igreja. E na igreja, essa multidão nós chamamos de frequentadores. Gente que está interessada em Deus pelos mais variados motivos. Quem são eles? São frequentadores. E o que eles pensam? Geralmente eles pensam o seguinte: creio em Deus, mas não tenho certeza de que Jesus é o caminho. Creio em Deus, mas não tenho certeza de que Jesus é o caminho. Esse povo vem para a igreja interessado em Deus para resolver as suas necessidades, mas não tem nem ideia de quem é Jesus e precisa conhecer Jesus. Mas não sabe quem Ele é, não sabe por que só Ele que leva a Deus e precisa conhecer. Se ele continuar conhecendo, continuar frequentando, ele vai passar para um novo estágio. E nesse novo estágio ele vai entender quem é Jesus. Agora aqui nesse estágio de interessado em Deus, ele não... Olha só, tenta se identificar para ver se você está aí. Não envolve Deus em sua vida diária. Não considera a Bíblia importante. Sempre precisa de ajuda para assuntos espirituais. Busca Deus somente nos momentos de necessidade. Alguns de nós foram assim no passado. Não entendia nada de Bíblia. Não entendia nada de nada. Precisava de ajuda para entender tudo. E buscava a Deus na hora que o negócio ficava muito apertado. Lembram disso, gente? Lembram ou não?
Você vinha para a igreja cheio de ideias. Ah, meu Deus, será que eu vou saber abrir a Bíblia? Ah, eu não sei onde é que fica. Se o pastor falasse alguma coisa de Tiago, Tiago nos ensina a respeito das obras. E ele ficava pensando, será que o Tiago vai falar agora? Até descobrir que Tiago é uma carta da Bíblia que dá para abrir lá. Completamente perdido, completamente sem entender. Como usar a Bíblia para poder tomar decisões, para poder caminhar no caminho de Deus. Uma pessoa sempre precisa de conselho, conseguir entender o mínimo das coisas de Deus. E é claro, busca Deus conforme os apertos que passa. A outra característica dessa pessoa é que ela frequenta na igreja pensando nas suas necessidades. Então ela está lá para receber, nunca para dar. Quando a gente tem numa igreja muita gente sentada e pouca gente trabalhando, é motivo de preocupação. Porque a maioria é frequentador. Está ali para receber, mas ainda não aprendeu como servir. A gente tem que passar dessa fase para a próxima. E a próxima fase é crescendo em Jesus. Quem são essas pessoas? São aquelas que se tornaram mais do que frequentadores dos ensinos de Jesus, são aqueles que se tornaram discípulos. Jesus quer que você que está aqui visitando ou frequentando a igreja seja muito mais do que um cliente, um consumidor. Jesus quer que você seja um discípulo, um aprendiz da vida dele. Eu estou convidando você a experimentar um pouco mais de Jesus e se tornar um discípulo dele. Ah, os discípulos são diferentes. Em relação a Jesus, eles dizem, crê em Jesus. Estou descobrindo o que é conhecê-lo. Ainda não sei, mas vou descobrir. Estou animado nesse caminho para descobrir o que ele quer. Há várias características dessa pessoa. Primeiro, ele está descobrindo a fé. Até porque ele não conhecia nada da palavra. Agora ele está aprendendo a confiar em Jesus, crescer em Jesus, para poder experimentar o cumprimento das promessas de Jesus. Mesmo assim, é uma pessoa que precisa de ajuda para entender muitos assuntos espirituais. É uma pessoa disposta a participar. É aquela pessoa que a gente vê muito apaixonada, querendo participar de tudo que a igreja promove. Tem reunião de oração? Estou dentro. Tem culto de à noite? Estou dentro. Tem culto de manhã? Estou dentro. Tem poucos assim na igreja hoje. Tem poucos discípulos no começo da sua paixão, disposto a crescer em Jesus. Alguns deles são tão para frente que eles até servem, fazendo tarefas. Eu não sei ensinar, mas eu sei vigiar as crianças. Posso ajudar, pastor? Claro, pode ajudar. Alguns servem. Às vezes, essas pessoas leem a Bíblia ou livros cristãos. Às vezes. Estão interessados? Pastor, você tem algum livro para me indicar? Tenho. Tem algum livro da Bíblia para eu ler? Tenho. E eles vão lendo. Mas não é esse o alvo da nossa vida cristã. A gente pode crescer mais, tem mais um degrau, e o outro degrau é perto de Jesus. Quem são eles? Aqueles que são discípulos de Jesus e perseveram em segui-lo. Eles vão se relacionando com Jesus cada vez mais, e eles se tornam mais íntimos de Jesus. Por isso que eu coloquei essa palavra perto de Jesus. A gente pode dar o nome para eles de discípulos maduros. Gente que foi transformada pelo relacionamento. Vocês já encontraram um casal que de tanto viver junto, parece que o marido parece com a esposa parece com o marido? Quem já viu isso? O que aconteceu? De tanto conversar, de tanto estar próximo, de tanto estar amando um ao outro, eles começaram a parecer um com o outro. E a falar um como o outro fala. A intimidade gerou transformação. E o nosso alvo é estar perto de Jesus para que a gente comece a ficar parecido com Ele, no que a gente pensa, no que a gente quer. Aonde que você está pensando nessa escalada aqui? Quem está nessa fase, pensa mais ou menos assim: creio em Jesus, estou descobrindo o que é conhecê-lo. Cada dia mais eu estou perto dele. Cada dia mais eu me sinto mais amigo, mais próximo dele. E eu estou descobrindo uma amizade totalmente especial com ele. Será que você está nessa fase? Há várias características nesse estágio. Primeiro, para uma pessoa nesse estágio, a Bíblia é fonte de orientação diária. Que dia que a Bíblia serve para ele? Todos os dias. Significa que ele lê todo dia?
Pode ser que sim. Também significa que na hora que ele precisa de instrução, a palavra vem na mente e no coração, porque ele já conhece, ele já ouviu. Outra coisa, é uma pessoa para quem a oração é fundamental. É uma pessoa que aprendeu com Jesus orar e colocar diante de Deus todos os seus problemas, todos, inclusive o problema dos outros. É uma pessoa que está lutando para entregar tudo a Deus. Quando a gente fala e canta aqui, Senhor, e eu entrego tudo a Ti, ou te dou meu coração, a gente canta fácil, o problema é fazer, não é não? A gente entrega primeiro o nosso futuro. Não, Deus, a partir de agora eu vou andar com o Senhor. E aí a gente começa a andar, e de repente vem uma palavra de Deus mostrando como que a gente está errado em certa área, e é difícil largar, é difícil até que fala, tá bom Deus, eu vou entregar isso também, cansei. O Senhor controla. E aí a gente pensa, nossa, como eu estou crescendo, né? Como eu estou ficando bom, como eu estou ficando santo. Aí Deus vem com outra bomba. Outra questão, outra dificuldade que você tem. Ai Deus, olha só, pensei que eu já estava lá. Não, você tem que entregar isso aqui também. Foi o que a gente aprendeu semana passada. Entrega o teu caminho no Senhor. Quem decorou? Ixi. Vamos de novo, vamos lá. Entrega, confia nele e o mais ele fará. E quem está perto de Jesus está aprendendo a entregar tudo, por mais que seja difícil. Está aprendendo a morrer para si, para viver para Jesus. Está aprendendo a negar-se a si mesmo para dizer sim, Jesus, o que o Senhor quiser. Se não é do meu jeito, tá bom do teu jeito. É melhor do que o meu. Isso é um desafio onde a gente morre para a gente e nasce para Deus. Uma pessoa nessa fase dá muita importância para amizades espirituais, para parcerias espirituais, e quer estar do lado de gente que está crescendo com Deus, para ele poder crescer também. É uma pessoa que gosta de servir com regularidade na igreja, servindo o próximo. Gosta de atuar nos ministérios, gosta de fazer a diferença em nome de Jesus. Se a gente tivesse bastante gente nessa fase, o que aconteceria é que quando eu chegasse aqui e falasse, gente, a gente tem um caminhão de comida, e a gente tem uma comunidade carente, só falta gente para distribuir. Muita gente perto de Jesus significa que eu ia ter fila de espera, de gente querendo distribuir. Pouca gente perto de Jesus significa que a minha lista ainda não está completa. Vamos adiante. É claro que ficar perto de Jesus não é o alvo da escalada cristã. O alvo da escalada cristã é eu estar centrado em Jesus, como está lá em cima, bem perto de Jesus, eu nele, ele em mim. Uma pessoa nesse estágio a gente conhece como líderes servos. Pessoas que foram transformadas por Jesus e agora estão prontas para servir a Jesus fazendo a sua vontade. O que eles pensam? Eles pensam assim, presta atenção, Deus é tudo de que preciso em minha vida. Ele me basta. Tudo o que faço é um reflexo de Jesus. Tudo que eu penso, tudo que eu decido através de Jesus, para a glória de Jesus. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, essa pessoa se parece muito com Jesus. Conhece muitos assim? Encontrou com algum hoje? Reflexo de Jesus, parece que está vendo Jesus por um espelho. Esse é o alvo. Uma pessoa centrada em Jesus ama a Deus mais do que tudo. Quantos têm coragem de afirmar, Deus, eu te amo mais do que tudo? Pode conferir a minha agenda, pode conferir a minha carteira. Nesse estágio, a oração é uma conversa constante com Deus. Quando é que essa pessoa ora? Mais fácil perguntar quando é que ela para de orar. Quando está dormindo. E às vezes ela está dormindo e Deus está falando com ela. São pessoas que ajudam a discipular outras pessoas. Querem ensinar o que aprenderam. São pessoas que estão dispostas e sempre atuantes no serviço
e no amor ao próximo, é um estilo de vida. Só que essa escalada cristã tem várias barreiras, muitas barreiras. E algumas mais comuns que eu queria mostrar para vocês, isso aqui, ó, é um atalho. Às vezes a gente começa a vida, o pastor fala, olha, o alvo é Cristo. Eu quero que você se torne igual a Jesus. Eu quero que você cresça e siga, Ele é o alvo. É Ele que vai mostrar para você o caminho, qual que é o propósito da sua vida. Você precisa morrer para Ele viver dentro de você. É para cima, um caminho estreito que conduz para Jesus Cristo. Todo mundo entende. E começa. Vem na igreja, começa a ler a Bíblia e orar, não é? E crescer. E sentir alegria, prazer por estar saindo do lugar, estar se movimentando, estar subindo. Só que aí as coisas vão acontecendo. E pode ser que a gente termine estagnado. O que significa estagnado? Igual aquele menino estava aqui, ó, sentado, parado, imóvel. Muita gente na igreja para de crescer porque se senta. Quem cai nessa armadilha diz, creio em Cristo, mas não cresci muito ultimamente. Eu vou falar de novo. Creio em Jesus Cristo, mas não cresci muito ultimamente. Olha para a sua vida. Onde é que você está na sua caminhada cristã? Com quem você se identifica? Será que você está estagnado? Essa é uma opção. Uma outra opção é o insatisfeito. E o insatisfeito diz assim, minha fé é extremamente importante para a minha vida. Estou tentando crescer, mas eu estou decepcionado com a igreja. Eu estou triste, estou satisfeito. Isso se dá principalmente porque a igreja não consegue ajudá-lo a crescer. E isso é uma grande confusão. Porque a igreja só ajuda a gente a seguir pelo caminho. E o caminho é quem? O caminho é quem, gente? E o alvo é quem? E se essa pessoa conseguir olhar para Jesus, ela vai reencontrar o seu caminho e vai perceber como que ela faz diferença para abençoar a igreja, abençoar a liderança, abençoar os membros, abençoar para todos os lados, porque Jesus vai dar direção para ela. Bom, eu queria convidar você a pensar sobre o que é que você pode fazer. Cada um pode fazer. Eu não gosto de exigir das pessoas mais do que elas podem dar. E às vezes eu caio nessa tentação. Eu queria que todo mundo estivesse frutificando a 30, 60 e 100 por 1. Queria que todo mundo estivesse dando o seu máximo. E a gente colhendo muitos frutos. Se bem que as coisas estão melhorando por aqui. Cada semana tem gente nova chegando no pedaço. Isso deixa a gente muito feliz. Muito feliz mesmo. Você que está visitando, você é uma felicidade ter você aqui. Mas a pessoa mais frutífera é aquela que está lá no alto, lá em cima. Porque ela foi transformada por Jesus em sua essência. Tem muito para compartilhar. E quem está embaixo? Será que pode ajudar de alguma forma? Sim, é aí que eu chego. Se você está aqui, meu querido, ó, está aqui, multidão, frequentador de igreja, sabe o que você pode fazer? Ajudar esses outros que estão aqui, ó. Convidar eles para vir conhecer aquilo que você acabou de descobrir. Se você está aqui em cima, ó, alguém que acabou de crer em Jesus, se batizou, está professando a sua fé, assumiu um compromisso com Jesus e com a sua igreja, que esse é o passo de quem está aqui, ó. Sabe o que você pode fazer? Ajudar quem está aqui. E o que mais? Aonde? E quem está aqui também. Para convidar não precisa muito conhecimento não, né? Para dizer, olha, eu tive um compromisso com Jesus, eu me batizei, foi a melhor coisa que eu fiz, agora eu estou com ele até o final. Agora, se você está aqui, o que você pode fazer? Vamos lá, gente, me ajuda aí. Ajuda quem? Que estão embaixo, obrigado. Se você está lá em cima, você ajuda todos. Não vou nem perder tempo. Você lembra daquele texto que a gente leu lá, Atos 5, 41, 42? Todos os dias no templo de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eu omiti uma coisa muito importante. Vamos dar uma olhada no primeiro versículo 41. Quem
é que fazia aquilo? Quem são os apóstolos? São os discípulos de Jesus que andaram com ele 3 anos e passaram com ele por todos os estágios e agora estão prontos para frutificar. Vamos ler. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Sabe o que aconteceu se você ler lá o capítulo 5? Eles foram presos. Foram presos porque estavam pregando a respeito do nome de Jesus, estavam proibidos de fazer isso pelas autoridades religiosas da época. Foram presos e antes de serem soltos apanharam bastante. E quando eles apanharam, saíram de lá dando pulo de alegria. Por que eles conseguem pular de alegria depois de levar uma coça? Por causa do nome de Jesus. Como é que eles acham isso uma honra? Eu vou dizer para vocês. Eles não são mais aqueles meros pescadores lá do mar da Galileia. Eles andaram com Jesus, cresceram na escalada cristã, estão prontos para sofrer com Jesus, como Jesus, por Jesus, e consideram que isso é uma honra. Agora, deixa eu perguntar para você, quem está disposto a levar uma coça e achar que isso é bom? Quando a gente está nesses estágios inferiores, qualquer coisa é motivo de desânimo. Qualquer falta de apoio nos deixa tristes, prova de que a gente precisa crescer. E eu queria desafiar você a crescer, a olhar para o alvo, a não perder a sua direção. Olha para cima, olha para a cruz, o alvo é a gente ser igual a Jesus. Não olha para as circunstâncias, senão você vai ficar perdido. Não olha para os outros que estão descomprometidos, você vai ficar perdido. Olha para Jesus, creia em Jesus, persiga Jesus, deseje Jesus, aprenda com Jesus. Tem uns desafios para você, para refletir e praticar. Diga para mim, rapidinho, aliás, não precisa dizer, só pensa. Onde você está na escalada cristã? Qual é o seu estágio? Eu quero ver você frutificando, e para você frutificar, você precisa crescer. Onde é que você está? 2, você consegue identificar alguém abaixo e outro acima de você? Vamos supor que você está lá, perto de Jesus. Você consegue olhar alguém que está centrado em Jesus aí na sua vida? Perto de você? E alguém que está abaixo? Identificou? Pense em alguém que está acima de você, alguém que está abaixo de você. Lembrou? Beleza. Como você pode ajudar quem está abaixo? O que você pode fazer? Pensou? Essa semana está bom para você colocar isso em prática? Como conseguir ajuda com quem está em cima? Que tal se aproximar de alguém que está em cima? Para poder crescer e se tornar mais parecido com Jesus. A jornada é longa, as dificuldades são muitas. Mas há uma grande promessa. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Ninguém precisa fazer sozinho. Deus já providenciou parceiros. Deus já providenciou uma igreja para a gente crescer. Queria convidar você a baixar a tua cabeça e pensar um pouquinho sobre o que a gente falou. E te desafiar a fugir da insatisfação que leva à tristeza. A fugir da estagnação. Olhar para cima. Pensar no próximo passo. Você que parou, continua, levanta. Vamos orar. Senhor Deus, não fomos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. E quando nos escolheu para completar em nós a obra. O Senhor não nos escolheu para nos deixar no meio do caminho. O Senhor não nos escolheu apenas para atender às nossas necessidades. O Senhor nos escolheu para formar Jesus dentro do nosso coração.
e para nos usar na tua obra. E nós não queremos nos contentar com nada menos do que isso. Por isso, Senhor Deus, tem misericórdia de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Tem misericórdia do nosso coração. Nos ajuda a nos agarrarmos nessa esperança e em tudo que pode nos ajudar a continuar crescendo, continuar subindo. Abre os nossos olhos para enxergar aqueles irmãos e irmãs que estão na nossa frente, que foram mais trabalhados pelo Teu Espírito Santo, que podem nos ajudar em oração, que podem nos ajudar em aconselhamento, que podem nos ajudar nos discipulando. Nos ajuda a aproximar dessas pessoas. Nos ajuda também a olhar para o outro, que está mais abaixo na escalada, precisando de apoio, precisando de um amigo. Que nós sejamos essa pessoa disposta a colaborar, até que todos nós cheguemos à estatura de Jesus, à maturidade cristã. É a minha oração, Deus, para mim mesmo e para cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém?